Biblioteca Gaiman é um livro com contos do Neil Gaiman e com ilustrações de vários artistas diferentes. Hoje nós vamos continuar a saga falando sobre todos os contos deste livro. Eu já fiz a parte 1 a respeito do primeiro conto, do primeiro capítulo deste livro. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E hoje nós vamos tratar sobre o segundo conto, a segunda parte, Porque a segunda parte, na verdade, tem 2 contos. Sem enrolação, vamos começar a falar sobre a segunda parte, que tem o título de Criaturas da Noite. Eu vou começar falando então sobre o primeiro conto da segunda parte, que tem o nome de Sacrifício. Nosso protagonista vive em uma espécie de chácara, ele vive em uma casinha mais afastada da cidade, ali mais na roça mesmo, e ele vive feliz com a sua família. Por ser uma casinha mais afastada da cidade, o pessoal acaba abandonando alguns gatinhos por ali, e ele e a família dele acabam tratando dos gatinhos que são abandonados ali. Então eles têm uma certa variedade de gatos. Tem uma gata branca, tem uma gata malhada, tem gato de tudo quanto é jeito. Só que um belíssimo dia aparece um gato preto, que na verdade era uma cor que eles não tinham, um gato totalmente preto eles não tinham. Esse gato apareceu e foi um mistério, porque ele apareceu todo machucado, como se ele fosse um gato selvagem. Ele era um gato muito arisco. Ao mesmo tempo, ele não tinha nenhum problema ali com os humanos. Ele se aproximava, ele sentava na varanda, ele chegava perto. Então, ele parecia um gato, de certa forma, doméstico também. Eles chegaram a cogitar que o gato vinha de alguma das fazendas próximas dali e eles continuaram tratando do gato normalmente, como faziam com todos os gatos que apareciam lá. E todo dia o gato aparecia com um machucado pior do que o outro. E ninguém sabia com que ele estava brigando, com quem que ele estava brigando, se ele estava brigando com outros gatos, se ele estava brigando com algum animal maior, de repente, ninguém sabia. O gato só chegava todo estrupiado todo dia. O protagonista até tentou manter o gato no porão por um tempo, cuidar dos ferimentos do gato. Enquanto ele fez isso, curiosamente, várias coisas na vida dele começaram a dar errado, e quando ele soltou o gato, de novo, tudo voltou a dar certo. Então ele decide espionar o gato durante a noite para ver com que diabos ele estava brigando. E é literalmente um diabo que o gato está brigando. Gente, o gato durante a noite impede o literal diabo de invadir a casa do protagonista. E é por isso que ele chega sempre tão machucado. A única reação dele, o único pensamento dele é: caramba, quanto tempo mais esse gato vai durar para continuar protegendo a minha casa? E o conto termina aí. Eu preciso dizer que pra quem tem gato, vai com certeza se prender muito facilmente a essa história. Quem gosta de gato vai acabar se prendendo muito facilmente, principalmente por causa da ilustração, que é feita pelo Michael Zulli. E é gente, uma aquarela linda, um negócio muito, muito fofo. Parece que você tá lendo um filme do Estúdio Ghibli. O segundo conto chama A Filha das Corujas. Ele começa literalmente sendo contado como uma história, como uma lenda. Há um tempo, alguns anos atrás, uma menina foi abandonada numa igreja e ela era muito estranha, ela era muito feia, e eles descobriram que ela era metade humana e metade coruja. E a ideia da galera ali da igreja, da época, foi matar a menina, porque ela não era nem gente, nem bicho, então tinha que matar. Mas um ancião ali da vila falou que ela não deveria ser morta, que ela deveria ser mandada para um convento que, na verdade, estava abandonado e era considerado um convento amaldiçoado. Nele só morava uma freira muito, muito velha e muito solitária, e vários corvos e corujas que estavam ali porque o lugar estava abandonado de fato. A freira concorda em cuidar da menina, mas não quer muito papo com ela, mas nunca deixa de alimentar, nunca deixa de cuidar, ficam as duas ali e tá tudo certo. Em determinado momento a freira acaba morrendo, ela já estava mais velha, e a menina cresce e se torna a criatura mais bonita do mundo. E só as mulheres da vila conhecem ela. Acho que a cada lua cheia as mulheres da vila vão deixar alimento pra ela. Elas vão lá, deixam e vão embora, tipo uma entidade mesmo, e a menina vive a vida dela. Ela não sabe falar, mas todo mundo vive ali feliz e tal, as mulheres levam comida pra ela come e tá tudo certo. Só que as mulheres acabam comentando na vila a respeito da beleza dessa menina, porque ela era uma criatura muito bonita. Atentados pela curiosidade, os homens da vila decidem ver qual é o rolê dessa menina. Chegando lá, eles percebem que ela é muito mais bonita do que eles imaginavam, e eles percebem que ela não consegue falar e que ela não pode se defender de forma alguma, e acabam abusando dela.
Na manhã seguinte, as mulheres da vila percebem que seus filhos e seus maridos não voltaram para casa e vão atrás deles. Chegando no antigo convento, elas só encontram rastros de sangue, rastros de bolotas com ossos, fios de cabelos de humanos, moedas e fivelas de cinto. E não encontram nenhum dos homens e não encontram mais a menina. As ilustrações desse conto são um pouco mais escuras, né, um pouco mais fechadas do que a história do gatinho. A história do gatinho é ambientada ali na roça, né, tem muita florzinha, tem muita coisinha bonitinha. E esse aqui é uma história mais medieval, então a ilustração é mais escura, mas é uma ilustração muito, muito bonita mesmo, gente. Enche seu olho olhar pra isso, é muito bom mesmo. O que essas histórias representam e sobre o que elas falam? Para mim, essas histórias falam totalmente sobre a estupidez e a maldade humana. O primeiro conto também tinha uma coisa sobre instintos humanos, sobre coisas humanas, mas esse aqui é simplesmente o ser humano no seu instinto mais primitivo possível. Por quê? Vamos lá. Como eu disse, o primeiro conto, o gatinho tá defendendo a casa, né, do literal diabo, e a única reação do moço ali é pensar quanto tempo mais o gato vai durar para proteger a casa dele. O que um humano normal e comum como eu poderia fazer contra o diabo para proteger a minha casa? O gato, bem ou mal, tá dando conta ali do serviço. Na hora que ele morrer, na hora que ele bater as botas, aí eu vejo o que eu vou fazer. Mas enquanto tiver alguma coisa me protegendo, enquanto eu estiver seguro e eu estiver mantendo a minha família segura, não me importa o mal do gato. O gato nem é meu, ele apareceu aqui porque ele quis. O protagonista não verbaliza essa ideia, essa sensação, mas como eu falei, é o que eu acho que parece ser, né? O que eu imagino que ele esteja sentindo. E no segundo conto, a história de certa forma se repete. É, de novo, falta de empatia com criaturas diferentes da gente. A menina coruja tava lá de boaça, de boa, vivendo feliz a vida dela no convento, sem atrapalhar ninguém. E a curiosidade humana, né, os homens ali, naquele instinto mais primitivo mesmo, foram lá só de maldade mesmo e só pra zoar com a vida da menina. Eles só continuaram, eles só perceberam quando eles viram que ela era uma criatura indefesa e que não ia dar nada pra eles. Mas na verdade ela era uma coruja, ela era um predador muito maior do que eles, que eram meros ratinhos. Precisava deles terem ido lá encher o saco da menina? Precisava deles ficarem fazendo maldade com a menina? Não precisava. Mas por que eles foram? Porque o ser humano é isso aí, velho. Eles viram uma oportunidade fácil, eles viram um alvo fácil e eles foram, porque se deixaram levar pelo instinto, do instinto da maldade humana, né? Essa curiosidade que a gente tem com tudo. Pelo amor de Deus, eu não tô falando que nada disso é certo, gente. Não vai deixar o gato morrer, nem vai matar, assassinar ninguém, não. Presta atenção no que eu tô falando. São criaturas diferentes. Se é diferente pra gente, a gente tem uma certa tendência a tratar de forma diferente, a subjugar, a subestimar ou até mesmo a se aproveitar de diversas formas. É curioso perceber também que as criaturas têm mais empatia do que os seres humanos. O gatinho preto apareceu na casa e começou a defender a casa e o pessoal que morava lá, simplesmente do nada. E a menina das corujas também a mesma coisa. Ela foi abandonada na infância, condenaram ela à morte, levaram ela pro convento e ela ficou lá morando sozinha. E mesmo ela podendo atacar as mulheres que levavam comida pra ela toda vez, ela não fazia nada. Ela simplesmente continuava lá, vivendo a vida dela e recebendo comida quando eles bem entendiam que deviam levar comida pra ela. Estes dois contos, para mim, então, falam sobre isso. É um questionamento de até onde vai o egoísmo e a estupidez humana e a falta de empatia do ser humano uns com os outros e com criaturas também. E realmente te deixa triste, porque se você parar pra pensar, nenhum dos lados teve piedade, nem com a forma mais humana e nem com a forma mais animal. E se a gente não tem empatia com nada disso, eu acho que a gente tá vivendo um pouco errado. Embora nos dias atuais as causas tenham ganhado mais visibilidade e algumas pessoas e até os animais tenham ganhado mais voz nesse quesito, a gente ainda tem muita coisa pra resolver. E isso não vai acontecer do dia pra noite, e eu acho que é importante a gente ler esse tipo de coisa pra gente se lembrar que ainda existe um lado primitivo dentro da gente. O ser humano evoluiu tão rápido, que a gente simplesmente considera que nós somos a espécie mais evoluída de todas, e de fato nós somos, mas ainda assim
tem a parte animal dentro da gente e a gente não pode fingir que não existe. E a gente tem que aprender ainda a lidar com ela. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou, por favor, não esqueça de deixar um like, comentar alguma coisinha, compartilhe com algum amigo seu e se inscreve para ver os próximos capítulos. E até a próxima!